Ei, imagine a cena. Você é pego, é levado para a praça pública, eles tiram a sua roupa, dá uma surra em você com vara, depois leva você e prende você na cadeia e deixa você preso. O que você faria se você estivesse no lugar dessa pessoa? Você não está entendendo nada que eu estou falando, né? Mas vamos lá, vou contextualizar para você aqui. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 16, que Paulo e Silas, eles estavam anunciando o evangelho, pregando a palavra. De repente, uma multidão pegou Paulo e Silas, levou eles para a praça e fez exatamente aquilo que eu falei com você. Eles tiveram as suas roupas rasgadas, tomaram uma surra com vara e depois eles foram presos em uma prisão e tiveram seus pés acorrentados, presos a troncos de madeira dentro da prisão. Aí talvez você pode estar pensando assim, mas por que eles foram presos? Qual que foi o motivo? Lá em Atos, no capítulo 16, vai falar sobre isso. Paulo repreendeu uma mulher, porque era uma mulher que estava fazendo adivinhações, e Paulo ficou muito furioso com a atitude daquela mulher e fez uma repreensão. Mas aquela mulher fazia adivinhações e existiam homens por trás daquela mulher que ganhavam dinheiro com as adivinhações. Quando Paulo repreendeu aquela mulher, quando Paulo deu uma ordem e aquela mulher foi liberta de um espírito que aprisionava aquela mulher, aqueles homens sentiram que a sua fonte de renda iria acabar. Então aqueles homens foram atrás de Paulo e Silas e levaram de uma forma injusta Paulo e Silas até as autoridades, dizendo que Paulo e Silas estavam ensinando costumes que eram diferentes dos costumes deles, que eles eram romanos, e disseram que Paulo e Silas eram judeus e estavam ensinando coisas erradas. Só que algo muito interessante aconteceu, e olha que coisa mais maravilhosa que aconteceu. Paulo e Silas foi preso. E eles então foram levados para dentro da cadeia e ficaram ali acorrentados. Só que a Bíblia diz que quando deu meia-noite, quando estava próximo da meia-noite, algo aconteceu com aquelas pessoas, algo aconteceu com Paulo e Silas. Eles estavam dentro da cadeia, acorrentados de uma forma injusta, só que Paulo e Silas começaram a fazer uma coisa, eles começaram a adorar. A Bíblia diz que eles começaram a orar e a cantar, a adorar ao Senhor. Agora, você consegue imaginar dentro da cadeia, Paulo e Silas, meia-noite, cantando? E eu fiquei pensando que tipo de música que eles poderiam estar cantando, né? Eu me lembrei de uma canção e eu imagino Paulo e Silas cantando lá assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Você imagina Paulo falando isso, cantando isso e olhando para Silas e os dois cantando um para o outro, com as costas toda cheia de vergões, todo esfolado de ter tomado uma surra, preso, talvez com frio, de noite ali, desamparado. Eu e você talvez teríamos uma atitude diferente, mas Paulo e Silas estavam adorando ao Senhor no meio da adversidade. Algo muito interessante aconteceu com Paulo e Silas no momento que eles estavam adorando e cantando ali ao Senhor. A Bíblia diz que tremeu o chão naquele lugar e as cadeias foram abertas. Todas as portas, as correntes caíram e todas as celas foram abertas naquele lugar. Algo esplêndido, algo louco aconteceu naquele lugar. Mas existia um homem ali que era um carcereiro que estava vigiando aquele lugar. Quando aquele homem olhou e viu que todas as portas estavam abertas, a Bíblia diz que aquele homem pegou a espada e já ia logo se suicidar. O homem ficou louco, porque falou, ou eu me mato ou eles vão me matar, porque todos os presos estão soltos, eu não vigiei, eu dormi, eu perdi o que aconteceu aqui. Aquele homem pegou a espada para se matar. Mas naquele momento, Paulo gritou e deu uma voz para aquele homem, para, faz isso não, nós estamos aqui, estamos todos aqui. E aí Paulo, naquele momento, quando aquele carcereiro viu que todos os presos estavam naquele lugar, Paulo começou a pregar para aquele homem, Paulo começou a falar de Jesus para ele, começou a anunciar as boas novas. E aquele carcereiro, preste atenção, aquele carcereiro foi salvo. Não só ele, mas também a sua família toda foi salva. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar aquele carcereiro vendo tudo aquilo que está acontecendo, vendo aquela atmosfera, e você consegue imaginar o tamanho do encontro que aquele carcereiro teve com Jesus? Você consegue imaginar a experiência que aquele homem viveu naquele momento?
Mas existe uma coisa muito interessante nessa história que eu deixei aqui para o finalzinho para compartilhar com você, muito interessante. Quando amanheceu, aquelas autoridades então fizeram uma coisa. Elas disseram assim, olha, mandou alguns policiais e deram ordem assim, olha, avisa o carcereiro que pode soltar esses dois homens, Paulo e Silas, e pode mandar que eles vão embora em paz. Em paz? Como assim ir embora em paz? Você é pego, você é levado para a praça, você toma uma surra com vara, você vai preso na cadeia, passa a noite na cadeia e de manhã o policial manda você ir embora em paz? Paulo não aceitou isso, não. Sabe o que Paulo fez? Paulo falou assim, oi? Desculpa, embora em paz? Eu sou pego, sou surrado, sou preso, sem julgamento, sendo eu um cidadão romano? Opa, peraí, para tudo. Cidadão romano? Quando Paulo falou isso para os policiais, eu imagino os policiais engolindo seco e dando um passo para trás. Opa, peraí, como assim, Paulo? Como assim? Cidadão romano? Paulo disse, eu fui pego, eu fui preso sendo um cidadão romano. E pela lei, um romano não poderia ser preso, poderia ser chicoteado sem um julgamento prévio. Aqueles soldados ficaram desesperados e foram levar notícia para os policiais. Sabe por quê? Porque Paulo, para as autoridades, porque Paulo disse assim, não. Você vai voltar lá, policial, vai falar com essas autoridades para que eles possam vir aqui e fazer um pedido de desculpa formal para nós, porque fomos surrados e presos sem um julgamento, sem alguém dizer qual foi o motivo dessa sentença. Você consegue imaginar o medo daqueles policiais e o desespero daquelas autoridades ao fazerem essa brutalidade com o apóstolo Paulo e com Silas? Você consegue imaginar o que aconteceu com eles? Mas algo muito interessante nós vemos nessa história. Esses soldados, esses policiais, eles foram até essas autoridades, eles foram até Paulo, pediram desculpa formalmente para Paulo e liberaram Paulo, liberaram Silas para que eles pudessem ser soltos, para que eles pudessem ir embora. Mas existe uma coisa interessante que eu quero fechar essa história com você. A primeira lição que eu tiro dessa história é sobre ter clareza do que você faz e porquê, e ter o porquê do que você faz. Paulo tinha clareza daquilo que ele estava fazendo e ele tinha muita convicção do porquê dele estar ali, dele estar trabalhando, dele estar servindo ao Senhor, dele estar cumprindo o seu ministério. Sabe, muitas vezes nós pensamos em desistir de tudo, sabe, por qualquer coisa que acontece. Muitas vezes um pequeno problema é capaz de estimular para que nós venhamos abandonar o barco. Qualquer coisinha já tira você do sério, já faz com que você desanime de continuar na caminhada, de continuar seguindo. Imagina a experiência que Paulo e Silas vivenciou. O tamanho dessa experiência, o tamanho dessa turbulência que eles passaram, poderia ser para mim e para você mais do que suficiente para que eles pudessem desistir de servir ao Senhor, desistir de cumprir o seu ministério. Imagina pensar, eu vou ficar aqui pregando, vou anunciar a palavra, vou estar vivendo diante da presença do Senhor e vou tomar surra sem ter culpa nenhuma, sem ter sem ser culpado por isso, sem ter feito alguma coisa, né, especificamente para ser condenado e para ter essa sentença. Mas isso não foi capaz de parar. A Bíblia diz que os apóstolos, eles se alegravam quando eles eram chicoteados, quando eles eram presos, porque eles entendiam que eles naquele momento estavam honrando ao Senhor, estava sendo digno de carregar a mensagem das boas novas. Mas a segunda lição muito importante, que está no meio da experiência de Paulo e Silas, há a experiência daquele carcereiro. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse momento. Sobre a experiência que aquele carcereiro teve. Existem alguns episódios na história desse carcereiro. Primeiro, a Bíblia vai falar de um ponto onde eu queria narrar os fatos. Primeiro, ele acordou. Quando ele acordou, ele viu que as algemas, as celas, né, os cadeados das prisões estavam abertos. E a primeira coisa que aconteceu foi que aquele homem, ele quis pegar uma espada para poder dar cabo da sua vida. Ou seja, naquele momento de desespero, de angústia, aquele homem quis dar fim na própria vida. Depois, aquele homem ouviu uma voz, que foi a voz de Paulo dizendo, não faça isso, nós estamos aqui. Aquele homem pediu uma luz.
ele clamou por uma luz, porque ele estava vivendo numa escuridão. E aquele homem pediu uma luz naquele momento, e aquela luz foi suficiente para clarear e para que ele pudesse ver não só Paulo, mas todos os outros discípulos. E quando aquele carcereiro encontra com Paulo, encontra com aquelas pessoas ali dentro, encontra com Silas, e vê que as portas estão abertas, mas eles estavam ali, quando o carcereiro escuta aqueles homens cantando aquela canção, adorando ao Senhor, aquele homem tem uma experiência com Cristo. E a Bíblia diz que ele se ajoelhou e ele perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? E naquele momento, então, ele teve um encontro, teve uma experiência. A Bíblia diz que aquele carcereiro pegou Paulo e Silas e levou para sua casa. E a sua família também teve uma experiência com Cristo, a sua família foi salva. E a Bíblia diz algo muito interessante, que naquele momento, ele, aquele carcereiro e a sua família ficaram cheios de alegria. Só é possível ficar cheio quando se está vazio. Tinha um vazio, existia um vazio dentro do coração daquele carcereiro, dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas a experiência de Paulo e Silas ali dentro, todo esse contexto que envolveu essa história de Paulo e Silas, mesmo sem Paulo entender o que estava acontecendo, foi capaz, foi a ferramenta, foi o gatilho que Deus usou para que aquele homem pudesse ser salvo, para que a sua família pudesse ser salva e para que a alegria voltasse a entrar dentro daquele lá, dentro do coração daquele homem. Então, quero dizer para você, para de reclamar por causa de qualquer coisa, para de picuinha, para de ficar com essa conversinha, para de ficar aí cheio de coisinha, cheio de dedinhos, né, no reino de Deus. Para com isso. Sabe, esses discípulos, essas pessoas, eles tiveram experiências assim, e a palavra foi anunciada, o evangelho foi pregado e chegou até eu e você por causa disso que esses homens viveram. Hoje eu estou aqui, você está aí por causa da experiência que Paulo, Pedro, os discípulos, o próprio Jesus viveu na cruz do Calvário. Então, vamos parar de brincadeira e vamos levar as coisas de Deus mais a sério. Vamos entender e ter clareza daquilo que nós estamos fazendo, do que nós somos, daquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Qual a transformação que Jesus fez na sua vida? O que Cristo fez na sua família? Hoje, eu e você somos desafiados a olhar para trás, para o que esses homens fizeram e entender que esses homens não ficavam perdendo tempo em conversinha, em fofoquinha dentro da igreja, dentro do ministério. Não, esses homens estavam preocupados em fazer a vontade de Deus. Que eu e você estejamos atentos e focados em buscar fazer a vontade de Deus. Tá bom? Um abraço, Deus te abençoe.